Se alguém já estiver chegando, boa noite. Boa noite, Ju. Eu fixei o meu comentário para todos saberem que o nosso tema é como servir no lar sem reclamar. Vamos esperar mais algumas pessoas irem entrando. O Instagram está notificando. Preparada, Ju, para dar o seu testemunho de como foi, como é servir os filhos, como é servir o esposo, como está sendo viver as virtudes. Olá, Renata, colorindo por aí. Olá. Esperar mais um minutinho para a gente começar. Boa noite, Elaine. Deixa eu aguardar mais um minutinho. Enquanto isso, vocês vão me falando se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Comenta pra mim, porque senão eu coloco o fone. Eu já deixei ele aqui, mas para que todo mundo possa ouvir bem, tá? Pode colocar nos comentários se o som está bom, se a imagem também tá boa. A imagem, infelizmente, não tem como mudar muito, né? A internet não é muito boa. Mas se der pra ouvir bem, já tá ótimo, né? Então tá. O áudio tá bom, gente? Me diz se tá bom. Ju, você tá conseguindo ouvir bem? Ótimo, então tá. Essa é a nossa última live do nosso desafio dos 40 dias, sendo uma mulher virtuosa, né? Mulher virtuosa em 40 dias, lá do nosso grupo do Telegram. O testemunho delas é para mais mulheres, para mais pessoas, para mais mulheres que desejam viver no lar. Viver no lar e ser uma mulher virtuosa no seu lar. Então, hoje eu trago a Ju, ela que vai contar pra gente essa experiência e ela também vai contar, relatar de como que ela era quando ela ainda trabalhava fora, né? Não estava só no seu lar. E a mudança que Deus fez na vida dela. Mas antes de Deus chamar ela, eu gostaria de comentar mais ou menos o que nós fizemos durante esses 2 últimos desafios, que um desafio foi servir os nossos filhos, o nosso esposo, na beleza, né? Ou seja, estar bem para eles, se vestindo modestamente. E o último desafio, que foi há 10 dias atrás, que encerra amanhã, é iluminar o nosso lar. Como iluminar o nosso lar? Várias maneiras, né? Mas o principal deles é fazer o nosso trabalho doméstico, mas ter outro olhar. Vamos falar então do o penúltimo, que foi servir os nossos, onde a gente fez muitas coisas. O que nós podemos citar é
dessa atenção, e é importante nós darmos essa atenção para o esposo, porque no dia a dia a gente pode até esquecer dele, né? Mas ele é importantíssimo na nossa vida, ele vem antes dos nossos filhos. Então, teve esse carinho com o esposo, teve também uma carta para o esposo, né? Num desses dias, nosso desafio. Teve também uma carta para Deus. Nós escrevemos uma carta para Deus, falando daquilo que estava vindo do nosso coração, mas principalmente dando graças a Ele pela família que nós temos, pelos filhos que nós temos. Também fizemos receitas, teve receitinha de crepioca, teve receitinha de bolo de chocolate, teve receita de biscoito amanteigado. Então, foi realmente um momento de servir a família, estar com a família, um momento de aconchego familiar. E no nosso último desafio, que foi iluminar o nosso lar, nós passamos a olhar para o nosso lar de uma maneira diferente, como um exemplo, quando nós vamos limpar o nosso chão, nós nos ajoelhamos ou nós nos abaixamos para limpar, e nós esfregamos ou nós passamos um pano, tiramos toda aquela sujeira, mas o ato de estar ali prostrada para limpar o nosso chão não nos remete a reclamar, né? Porque eu tô limpando esse chão, porque tá muito sujo, porque tá imundo, porque meu filho, meu esposo entra com o calçado sujo. Não. É olhar para este chão que está sujo e olhar para dentro de nós. Deixar ali naquele chão, enquanto nós vamos limpando toda a nossa sujeira. Deixar ali naquele chão todos os nossos pecados. Deixar ali naquele chão tudo aquilo que é a nossa miséria. Né? Se entregar a Deus naquele momento, se nós já estamos prostradas para limpar o nosso chão, então que seja uma prostração também diante de Deus. Então é olhar para o nosso trabalho doméstico e ter uma visão além daquele serviço, né? Algo que nós falamos também foi sobre a louça, né? Nós sabemos que nós temos louça durante todo o dia, durante a tarde e até durante a noite. Então a gente reclama muitas vezes de lavar a louça. Mas nós não paramos para pensar que aquela louça é onde nós servimos os nossos filhos. Servimos o alimento, e o alimento que a gente faz com carinho, que a gente faz com amor, né? Esse alimento que a gente tempera, que a gente tem todo um zelo, uma higienização para estar bem saudável o alimento. Então, aquela louça, através daquela louça nós nos entregamos, nós nos doamos através do nosso alimento, e nós fazemos com muito carinho, né? E também no alimento, falando de fazer a comida, de fazer o almoço, de fazer a janta, que para muitas mulheres pode ser um peso cozinhar. Nós vamos temperando a nossa comida, e no momento que nós temperamos, nós vamos pedindo para Deus o tempero que vem de Deus, que é o que? O sal. Porque o Senhor nos pede, Senhor, Ele nos diz, né, que sejamos sal aqui nesta terra. Que tipo de sal nós estamos sendo? Que tipo de tempero nós estamos trazendo para a vida dos nossos filhos, para a vida do nosso esposo ou para quem está ao nosso redor? Então, tudo que nós fazemos no lar, nós podemos contemplar Deus, nós podemos nos prostrar diante de Deus, nós podemos ver a beleza de Deus, simplesmente ao passar uma roupa. Passando aquelas roupas que foi graça de Deus a providência. A gente reclama de passar roupa, mas imagina se nós não tivéssemos aquelas roupas para passar. Então, em tudo nós podemos dar graças. E isso faz com que nós tenhamos um olhar diferente para o nosso trabalho. Nós também falamos sobre arrumar as camas, no sentido que todos os dias nós temos que levantar, arrumar a nossa cama, arrumar a cama das crianças. Quem tem filhos maiores com certeza já deve ensinar eles a arrumar, mas ter um zelo por aquela cama, porque tem muitas pessoas que não têm onde dormir. Tem muitas pessoas que não têm uma coberta, tem muitas pessoas que não têm um travesseiro. Então, ser grato a Deus, por mais que nós estamos ali arrumando, fazendo com todo carinho, ao mesmo tempo, antes da gente reclamar, é ser grato a Deus, né? E o leito do esposo e da mulher tem que ser muito bem zelado, porque é ali onde o Senhor infunde a alma, é ali que vai ser gerada uma vida. Então, se faz necessário, sim, que nós olhamos de outra maneira para o nosso trabalho no lar. Algo tão importante também que nós falamos quando nós vamos tirar o pó, né? Vamos tirar o pó da estante, vamos tirar o pó da nossa sala, ou do que precisar ser tirado, né? Nós espanamos todo aquele pó,
Isso nos remete ao quê? A nossa pequenez. Isso também nos remete ao pó que nós viemos e ao pó nós iremos, nós voltaremos para o pó. Então é ver que em nada nós devemos reclamar e sim contemplar a graça de Deus. Então foi muito especial viver todos esses dias com todas as meninas do grupo e as que me acompanharam aqui também no Instagram com as virtudes. Eu agradeço muito de coração, foi muito especial. E agora eu gostaria de convidar a Ju para ela contar para nós. Deixa eu te achar aqui, Ju. Como que foi para você? Como que foi para ela viver este momento? Como que foi para ela viver esses 40 dias sendo uma mulher virtuosa, buscando viver as virtudes? Vamos lá. Vou esperar a Ju entrar. São tantos testemunhos que o Senhor vai tocando o nosso coração. Hoje mesmo, a virtude da docilidade. Sempre que eu estava em alguma situação aqui em casa com os meus filhos, eu pensava, dócil, dócil, seja dócil, seja dócil. E é algo que às vezes é difícil, né, Ju? É. Às vezes é difícil, não é sempre fácil. É, né? Bom, Então, Ju, tu se apresenta pra gente, conta. Eu não me apresentei, mas bom, já que pode ser que tenha alguém que não me conheça, né? Meu nome é Jéssica, sou casada com o Rodrigo e eu tenho 4 filhos. E, como eu falei ali no início, né, a gente está vivendo esses 40 dias no grupo do Telegram Mulher Virtuosa. E se apresenta para nós, conta para nós como é que está sendo para você viver esse tempo e como que foi para você essa transformação depois que você voltou para o lar. então, boa noite a todos, a todas, né? Meu nome é Jussiele, tenho 36 anos, eu sou casada com o Alexandre, tô com a voz um pouco rouca, a mudança de tempo aí mexeu com a renite e eu tô meio atacadinha. Mas vamos lá. A gente tem 4 filhos. A Maria Júlia, de 8 anos, o Miguel, de 6, a Ana Luísa, de 1 ano e 8 meses, e um bebê no ventre. Então, eu já posso começar falando? Pode começar. Só para contextualizar, assim, assim, o que eu queria falar, né? Eu trabalhei fora toda a minha vida, né? Uhum, Desde da juventude ali, todo o tempo eu trabalhei fora. Então, eu me formei em engenheiro de alimentos e trabalhei em torno de 10 anos, assim, na minha área. E todo o tempo que eu tive fora de casa trabalhando, quando eu voltava para o meu lar, era uma vida, assim, bem atribulada, né? É, as pessoas que me conhecem me acham calma, assim, me acham bem. Parece que eu sou super doce, assim, mas eu não sou nem um pouco doce e eu sou bem, assim, estourada, né? uhum, Eu tenho um temperamento bem difícil, assim, quem convive comigo sabe em casa, né? E nessa questão é que eu venho trabalhando, assim, e Deus está trabalhando em mim. Porque quando eu estava fora de casa, era como se eu tivesse fazendo fora o meu trabalho certo e dentro de casa parece que é aquela obrigação, sabe? Então, fora de casa eu era super querida e dentro de casa, que deveria ser o contrário, eu era estourada, né? Eu não tinha paciência, fazia tudo com muita raiva. Eu explodia assim, sem, sabe? Eu era assim uma pessoa assim que hoje eu paro para pensar e falo assim, meu Deus, que mãe que eu era, né? Era uma pessoa assim que eu não gosto nem de lembrar de como eu era. E a volta ao lar, né, devido eu digo que é obra de Deus, né? Tudo que acontece assim sempre tem
algumas pessoas dizem, é o acaso aconteceu, mas não. Deus usa da nossa cegueira, né? Porque em certos momentos da vida a gente está cego, não consegue enxergar as coisas, né? Hoje eu olho e vejo que estava tudo uma desordem, mas naquela época eu não enxergava isso. Para mim era aquilo que tinha que ser, eu tinha que trabalhar fora, tinha que cuidar da minha casa, assim, por mais que meu marido me ajudasse, eu não tinha paciência para aguentar, né, fazer as duas coisas. Para mim era pesado demais, então eu não tinha paciência. E, e eu vejo como que Deus age para o nosso bem, né? Hoje a nossa vida ela é muito melhor, é uma vida ordenada, né? Cheia de longe de mim, assim, ninguém me pegue como exemplo, né? Porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas, assim, hoje eu vejo como eu mudei, assim, para mim, sabe? Como eu sou melhor, como eu sou uma mãe melhor, como eu sou uma esposa melhor. Tenho muito que mudar, ainda tenho muito que trabalhar, né? Porque a gente sempre tem os nossos pecados, as coisas que a gente faz, que a gente fica lutando muito, né, para mudar. Mas, assim, hoje eu sou uma pessoa infinitamente melhor do que eu era. E o que eu vejo, assim, que foi o divisor de águas na minha vida foi o nascimento da nossa terceira filha, Ana Luísa. O Miguel e a Maria Júlia era aquele, como que eu posso dizer? Aquele casal que casa para ter dois filhos, né? Era o casalzinho perfeito, tudo certo. Ali a gente, na nossa cabeça, tinha encerrado, né, a nossa procriação, vamos dizer assim. E depois da conversão, né, depois da volta ao lar e, né, várias coisas que aconteceram, a gente decidiu se abrir à vontade de Deus. E a Ana Luísa, assim, ela veio para mudar totalmente, assim, porque foi ela a responsável por toda essa mudança, né? No início, antes dela nascer, eu já vinha mudando, assim, né? Eu já vinha melhorando, vamos dizer assim, né? Mas depois que a Ana Luísa nasceu é que houve uma conversão de vida mesmo, né? Que a gente mudou muita coisa, né? Iniciou o homeschool com as crianças, a gente começou a estudar muitas coisas e nesse momento em que a gente viu que a gente podia sempre melhorar, né? E o que mais eu ia falar? Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Uma coisa que Ah, é importante também, Ju, a gente pode dizer, mas como que eu posso fazer as coisas no meu lar mesmo não gostando, né? Sem reclamar. Eu acredito que primeiramente a gente tem que aceitar essa maternidade, porque se nós não aceitarmos, porque é promessa de Deus, sereis salvas pela maternidade, pela vivência da modéstia na fé. Então, nós temos, é nosso dever como mulher aceitar esta maternidade. E quando a gente aceita, ela não é mais um fardo, né? Ela se torna uma cruz, mas uma cruz que não carregamos sozinha, mas sim com Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. E essa busca das virtudes faz com que nós, aos poucos, possamos entender este sacrifício de amor, que é o sacrifício de Jesus por nós, né? Quando ele deu a vida por nós, nós estamos aos poucos nos doando pelos nossos filhos, nos doando pelo nosso esposo, nos doando pela nossa casa. Então, assim, é importante nós termos essa aceitação. Primeiramente, precisamos aceitar a maternidade. Porque nós vivemos num mundo em que essa maternidade, como diz a nossa querida amiga Rosa, está muito ferida. E essa aceitação precisa vir primeiro, antes de qualquer coisa. E por consequência, vai vir a busca das virtudes, por querer ser cada vez melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então, eu acho que esse é o ponto-chave para a gente começar a viver dentro do lar sem reclamar. uhum, é verdade. Até eu olhei aqui na minha anotação, era isso que eu escrevi. E tem tudo a ver com o que você falou, né?
Uhum. a aceitação da maternidade. Por que que a Ana Luísa foi um divisor de águas? Porque até então, o que acontecia é que eu delegava a maternidade a outras pessoas, né? Sim. Eu não vivi a maternidade com Miguel e com Maria Júlia, eu não vivi. Eu simplesmente deleguei a alguém a minha Uhum. maternidade. Uhum. Então eu não via eles crescendo, eu não via eles andando, eu não via os dentes nascendo, eu não via eles comendo a primeira papinha, né? É triste, eu já chorei Sim. várias vezes pelas coisas que eu fiz, mas assim, foi um tempo que passou, um tempo de cegueira que não tem o que fazer, né? Era um Uhum. momento que talvez eu tinha que viver, né? E hoje eu vejo, assim, com a Ana Luísa, como é rico esse momento, né? Porque os filhos nos ensinam, né? É maravilhoso de você ver aquela criança que é sedenta de ti, né? A mãe é o que eles esperam, né? Na totalidade. Aí hoje eu percebo como me dói no coração de pensar que eu entregava meus bebês assim para alguém cuidar o dia inteiro, sabe? Sim. Mas que nem eu falei, né? Passou, mas hoje eu dou graças a Deus por ter enxergado essa verdade e, e eu cresci muito nesse servir pela Ana Luísa, por tudo assim, fazendo uma papinha para ela comer, porque eu tive que estudar sobre alimentação, né, para introduzir alimentação nela, porque eu não sabia, né, minha terceira filha, mas eu não sabia como introduzir alimentação. Cometi alguns erros com ela, como se fosse o primeiro filho, né? Sim. Até o começo desse último desafio, eu tive que fazer ela dormir sem o peito, porque eu tinha acostumado ela a dormir no peito, então era um calvário. Toda noite ela acordava para mamar, então eu tinha que acordar para dar de mamar para ela voltar a dormir. E com a graça de Deus eu consegui, né, tirar o peito dela. Hoje ela dorme a noite inteira. Ai, Então que graça. nessa a gente vai vendo, né, como é que nem você falou, aceitando a maternidade, porque hoje eu vejo como a aceitação das coisas me deixou muito melhor. Antes eu simplesmente reclamava e achava, meu Deus do céu, né? Eu não tenho tempo para mim. Era aquela menina mimada mesmo, né? Sim. Que não tinha noção assim de que eu tinha casado para ter filho e que eles dependiam do meu cuidado, né? O momento já não é mais que eu tenho o cuidado, né? Agora eu tenho que cuidar. Eu tenho que ser a mãe, eu tenho que dar a proteção, o zelo, né, que eles precisam. Então, o crescimento assim foi gigantesco. E essa é a chave, né, para a gente poder servir sem reclamar. Uhum. Nós temos um espelho perfeito para isso, né? A mãe de Jesus. E quando a gente se recorda, quando o anjo fez a anunciação a ela, ela não questionou nem nada, né? Ela apenas falou: sou a sua serva, que seja feita a sua vontade em mim. E daí, às vezes, eu me questiono, Senhor, que dificuldade nós temos de sermos servas diante de Deus e aceitar que a vontade dele se faça em nós, né? E a começar pela nossa vida, mas muito antes da gente gerar, né? Então, enquanto a gente ainda não é casado, enquanto a gente é solteira, de ouvir a voz de Deus. Nós falamos muito no nosso grupo. Ouvir a voz de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? E nós como sermos, o nosso ser mulher, ele precisa ser aflorado, né? Na nossa feminilidade, ela precisa vir para fora. E como que nós vamos fazer isso? Nas virtudes, vivendo a modéstia, né? No ser, no falar, no vestir. Então, assim, se nós conseguimos viver isso ainda antes de casarmos, eu fico só tentando imaginar que mulher seríamos após este casamento, né? Com a chegada dos filhos. Então, assim, essa cura, essa aceitação, esse aprendizado de como servir no lar sem reclamar não é apenas para nós que já estamos casadas, mas é para aquelas mulheres, para aquelas jovens que querem se casar, que desejam se casar,
e que querem viver essa maternidade, aceitar essa maternidade. Então eu fico pensando assim comigo, Senhor, como eu seria hoje se eu tivesse tido a oportunidade de viver o que eu vivo hoje antes de casar? Então é muito rico o que a igreja nos mostra, né? As virtudes, o que nós podemos aprender de Nossa Senhora, ter ela como exemplo, né? E Ju, diz pra mim como é que foi aquela semana que a gente fez aqueles agradinhos pro nosso esposo. Eu não sei se você conseguiu fazer também, mas se você compartilhou alguma coisa com ele? Então, teve até momentos assim que na minha época antiga, né? Eu servia qualquer coisa pro meu marido, ele era a última pessoa do coitado, assim. Hoje, como eu vejo que eu estava errada, né? Mas Uhum, assim, quando eu faço, agora quando ele chega em casa, às vezes chega tarde, né, cansado, e ele vê que eu tenho cuidado de ir lá e cozinhar, às vezes do zero para ele, né? Porque às vezes tem uma comida que sobrou do almoço e esquenta, ele não se importa. Mas uhum, quando eu cozinho do zero para ele, assim, meu Deus, ele fala, não precisava se incomodar. Nossa, é engraçado, assim, porque daí ele já está acostumado a, né, não ser servido tão bem, vamos dizer assim. Mas uhum, e como é gostoso ver que ele ficou muito feliz com aquele meu gesto, né? uhum, Não que a gente espere que ele retribua ou elogie, né? Mas assim, eu sou muito assim, eu gosto de fazer, principalmente cozinhar, e que as pessoas sempre saiam muito satisfeitas, né? Esse é o meu uhum, prazer. E quando eu vejo assim a alegria no rosto dele, é compensador, né? E que nem eu te falei, ele na semana dos desafios eu não consegui acompanhar muito bem, mas uhum, essa diferença no comportamento dele ali, dele sempre estar preocupado, assim, ai, não precisava se preocupar, o teu dia é tão cheio, né? uhum, Gostoso de ver essa gratidão que ele tem também a mim por fazer, né? Por me uhum. esforçar para fazer lá uma comida desde do zero para ele. É muito Sim. gostoso. Ele percebe que ele não está ali, não foi perdido entre os filhos, que você está ali também para ele, né? Por isso que é Sim, importante a gente ter esse olhar para o esposo, porque na ordem que nós devemos primeiro, Deus está em primeiro lugar na nossa vida, né? Aí depois vem nosso esposo, nossos filhos e as coisas terrenas vêm por último. Então nós precisamos mesmo ter este momento com o nosso esposo, esse carinho, essa atenção, essa dedicação. E sobre os trabalhos domésticos, que acho que é essa parte que mais pega no nosso calo, né? Ter que lavar roupa, ter que passar roupa, ter que limpar o chão, ter que varrer a casa não sei quantas vezes por dia, né? Como é que você se sente no teu lar? então, eu nunca tive muito trabalho assim de fazer os trabalhos domésticos. Nunca me senti assim rebaixada, nada disso assim, né? Minha mãe me ensinou desde pequena, eu sempre gostei. A única Uhum, coisa que nem eu quando eu trabalhava fora era difícil realmente pelo cansaço, né? Você passou o dia inteiro trabalhando, aí você chega em casa à noite, em vez de sentar para descansar ou ficar com as crianças, né? Aí você tem que partir para fazer tudo de novo. Mas assim, durante o dia, por mais que seja repetitivo e a gente faça muito, que nem eu, quando não tinha a Ana Luísa, por último, né, que é a mais pequena, eu não limpava assim a casa com tanta frequência. Mas assim, não tem como com ela agora, né? sim. Gente, ela pega uma laranja e vai espalhando pela casa inteira, aquelas gotículas, e tenho que limpar, né? Não tenho o que fazer, mas assim, não é uma coisa que me deixa irritada. Eu faço com prazer, sempre gostei muito assim desse cuidado com a casa, de deixar tudo bonitinho, assim, organizado para eles, né? Porque o belo, né? É muito importante para as crianças também ver tudo Sim. organizado, né? Antigamente eu também tinha um costume muito ruim de deixar tudo jogado em qualquer lugar. E hoje eu vejo como é importante para eles, até eles mesmos,
quando vem alguma coisa fora do lugar, já querem correr arrumar para deixar bonito, né? Uhum. Essa questão para mim sempre foi bem tranquila, assim, eu sempre suportei com bastante, fugiu a palavra agora, mas eu sempre gostei de fazer, não, nunca me importei muito de fazer os trabalhos domésticos. Hum, É que engraçado ótimo. que quando você vai num lugar, né, e fala, moça, qual a sua profissão? Hum. A minha profissão é do lar. Daí eles falam assim, não, mas a sua profissão, assim, o que você estudou, ou se formou, ou trabalhou por último, as pessoas, elas parecem que não se contentam em escutar, né, do Não. lar. Hum. Eu acho engraçado, porque eu tenho orgulho, assim, eu não tenho nenhuma vergonha de falar eu sou do lar, né? Uhum. As pessoas parece que têm um bloqueio, assim, não querem, né, parar ali nesse. Eles querem escutar uma outra definição para você, né? Sim, eles, Então, essa eles não pensam serve. assim, mas como, né, no século que nós vivemos, você está no lar, não está trabalhando, né, para adquirir coisas e coisas. E é realmente, isso é um baque para muitas pessoas. Mas é eles que estão perdendo, né? Nós estamos aproveitando da graça que é de estar com nossos filhos. E Ju, eu queria te perguntar, você comentou que quando você trabalhava fora, assim como eu lembro que quando eu trabalhava fora eu sentia muitas dores. Eu sentia umas dores aqui nos meus ombros insuportáveis, era muita tensão. Isso que na época eu não tinha nem filhos, né? Então eu não consigo nem me imaginar hoje trabalhando fora. Mas assim, que conselho você daria para essas mães que trabalham fora, mas que gostariam de ter assim esse momento, de viver este momento em casa sem reclamar, né? Tanto no acolhimento com os filhos, tanto nos afazeres domésticos. Você teria algum conselho para dar para elas pelo que você viveu, pelo que hoje você é, pela transformação que aconteceu depois que você voltou para o lar? O conselho você quer que eu dou se ela não parar de trabalhar isso, né? Isso, que modo, que jeito que ela pode encontrar para viver as virtudes no lar? Aonde que ela pode encontrar isso, né? De que maneira? Então, esse suportar a dor, assim, eu aprendi no meu trabalho de parto, né? Para mim, suportar a dor com leveza, eu tenho que focar essa dor em alguma coisa. Então, eu, particularmente, eu foco a minha dor, sempre quando eu tenho alguma dor, um incômodo, eu foco em Nossa Senhora, no momento do Calvário. Eu fico imaginando quanta dor ela sofreu, quanta dor ela suportou. De ver o filho justo sendo Deus, né, não merecendo nada daquilo. E ela suportou. Ela não reclamou, ela não chorou. Talvez chorou internamente, sim, mas não desesperadamente como a gente faria, né? Talvez aqueles prantos exagerados e, né, batendo no peito. Assim, eu me coloco no lugar dela e penso, nossa, é só Deus mesmo para dar forças, né, para suportar desse jeito. Então, eu acho que para uma mãe aguentar todo esse sacrifício, ela deveria olhar para Nossa Senhora em toda a dor que ela suportou, mesmo não merecendo passar por aquilo, e para viver a vida com mais leveza, né? Para conseguir suportar esse cansaço que é próprio, né? De você voltar para o lar e ter que fazer tudo em casa. Às Uhum. vezes, pedir para ela também a paciência, né? Ela ser um modelo de paciência, porque né, ela tudo ouvia e guardava no seu coração. Ela Sim. não falava, ela não reclamava, ela não gritava, né? Ela educava Jesus, que era filho de Deus, né? Era tudo que ela, né? Meu, é tudo de maior que possa ter na mão, ela tinha. Então, como não ser grata, né? Então, eu acho que esse é o segredo, é você colocar a tua dor no foco numa dor que foi a dor, eu acho. Eu acho que não Sim. existe
dor maior do que a dela, né? Uhum. Nenhuma mãe hoje na Terra com um filho sofreria uma dor tão grande como a dela, porque o filho dela era justo, né? Era Deus. Ela não merecia ver tudo aquilo, mas ela suportou por nós, né? Pelos nossos pecados, para que a gente fosse salvo. Então, ela é o nosso modelo, né? Tem que ser o nosso modelo para aguentar. É, nosso modelo de mãe. Não existe um modelo melhor. Então tá, Ju, se você quer falar mais alguma coisinha pra gente finalizar, eu agradeço por você ter aceitado fazer essa live, né? Que a gente sabe que tem que botar o filho para dormir mais cedo, tem que ir se ajeitando para poder, né, estar aqui. E fico muito feliz por essa sua abertura. E vamos continuar juntas, né? O nosso grupo do Telegram vai estar lá. O Senhor está movendo coisas para que ele se transforme em outra coisa. E vamos rezar para continuar sendo, buscarmos, né? Ser essas mulheres virtuosas. E falando um pouco da paciência para a gente encerrar, a paciência, a falta de paciência também é falta de amor, né? De caridade. Então, como que nós, mães, podemos ter essa falta de caridade para com os nossos filhos? Não é possível isso, né? Não pode isso acontecer. Então, é realmente olhar para o filho e, assim como Nossa Senhora olhou para Jesus, né? E entregar. Entregar toda a nossa reclamação, entregar a nossa reclamação também de estar fazendo um trabalho em casa, ter paciência, derramou café no chão, vai lá e seca, derramou de novo, seca, né? É só um café, né? Não é algo que a gente deva entrar em desespero e reclamar. Então tá, minha flor, muito obrigada novamente. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que deu para falar tudo assim, né? O que eu sou grata a Deus é de ver a minha família hoje do jeito que ela tá, com os meus filhos e meu esposo, assim, eu louvo e agradeço a Deus todos os dias por esse momento em que eu consegui enxergar, né? Enxergar a verdade e todo esse serviço, todo esse servir no lar, eu vejo como transformou muito a minha família, né? Hoje a gente é bem diferente por causa de todas essas coisas que vieram, né? Depois da minha volta ao lar, de educar as crianças, de estar perto deles, de estar servindo e fazendo o meu papel, né? De aceitando a minha maternidade. Então, finalizando assim, eu só louvo e agradeço a Deus mesmo por todos os dias por eu ter aberto os olhos e enxergado a verdade, né? Só isso. Sou muito grata a Deus por tudo e não tem mais o que falar. Então tá bom. Eu quero agradecer também a todas as que estiveram aqui conosco. Tem gente entrando, a Cris, a Inês. Depois vocês vão ali no meus stories e veem de novo, meninas, a live que vai ficar salva. E muito obrigada. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até uma próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, Ju. Um Grande beijão. abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau.